Tem muita gente que pergunta para mim o que é doença de Chagas. Doença de Chagas é uma doença que a pessoa é picada pelo bichinho chamado barbeiro, que muita gente chama de potó. E aquilo ali, a fezes dele, né, entra na veia sanguínea da pessoa e transmite a doença. A doença de Chagas existe, né? As pessoas associam a doença de Chagas ao passado, associam a doença de Chagas a uma questão rural, e essa não é a realidade hoje. Pesquisas indicam que 60% das pessoas afetadas vivem em áreas urbanas. Além de todo o sofrimento físico, você tem aí todo um sofrimento que envolve o estigma dessa doença. Veja como a coisa é perversa. O doente já parte de um sofrimento por ser pobre. E além da pobreza, ele ainda tem uma doença que atinge de cheio a qualidade de vida dele. Agora o nosso olhar tem que ser para as pessoas que ainda têm a doença de Chagas. Saber quem são essas pessoas, quais são os rostos dessas pessoas, onde elas estão, em que fase da doença que elas estão, provavelmente a maioria na fase crônica tardia, né? E qual que é a assistência que a gente pode dar para essas pessoas. Descobri por causa do AVC. O AVC que me fez descobrir a doença. Foi uma situação extrema que fez com que Nancy soubesse que tinha doença de Chagas. Minha família tem meu pai, meu irmão que morreu, meu sobrinho que morreu, e minha cunhada, os 4 tinham a doença. Tanto é que meu sobrinho estava aguardando um transplante de coração. Ele não tinha mais condições de ficar com o coração dele, até não aguentou, morreu, né? Ela conta que foi picada pelo barbeiro quando morava no interior de Minas Gerais, ainda criança. Eu já sabia da doença quando eu era criança. O governo fez um controle sobre a doença de Chagas. Eles iam nas casas caçando o barbeiro. Chamava Sucão na época. Acharam que tinha controlado e acabou. Só que tem que ir para a mão do Chagas, não é nem o fato de acabar com o barbeiro. É a parte crônica. No meu caso, por exemplo, eu tenho a doença crônica, né? Nancy já apresentava alguns sintomas da doença, mas mesmo indo ao hospital, os médicos não suspeitaram que era doença de Chagas. Eu ficava tonta, teve um dia que eu caí, foi até no ano novo, estava comemorando a passagem do ano, eu caí. Aí eu fiquei tonta, falei assim, gente, me leva para o hospital, não vai levar não, você vai levar sim porque eu não estou boa. Aí eu fiz me levar para uma emergência. Chegou lá, o médico falou assim, olha, fez uma tomografia, não achou nada. Porque o problema não estava na cabeça, estava no coração, né? Então você está com enxaqueca. Porque eu estava sentindo dor na cabeça, senti uma dor na cabeça e uma tonteira. Eu não achei aquilo normal. Muitas vezes o paciente, nessa fase mais crônica da doença, ele tem muito cansaço. Cansaço aos pequenos esforços, aos moderados esforços, cansaço para tomar banho, para pentear o cabelo, para fazer coisas habituais do dia a dia. A doença de Chagas foi descoberta em 1909 pelo médico Carlos Chagas. E foi uma descoberta assim muito interessante, porque um pesquisador, ele descreve como que era esse protozoário, ele descreve uma nova espécie, um novo agente etiológico de doença, ele descreve como que essa doença era transmitida, ele descreve quais seriam os sintomas dessa doença nos pacientes, inclusive fazendo experimentos também em animais, verificando que os animais também eram infectados. Então, tudo isso foi desvendado por Carlos Chagas. Então, foi uma descoberta muito importante para a ciência brasileira. A transmissão pode acontecer de 3 formas: pela via oral, pelo vetor ou de mãe para filho. A doença é uma infecção causada por um micróbio, um micro-organismo chamado Trypanosoma cruzi, é um protozoário, que é transmitido por um inseto que se alimenta de sangue, que é chamado popularmente de barbeiro. Então o barbeiro, quando ele pica a pessoa, ele acaba se alimentando e defecando. E o protozoário, presente nas fezes do barbeiro,
acaba entrando pela pele ou contaminando as mãos, e aí a pessoa leva as mãos à boca ou nas mucosas, no olho, e o protozoário acaba entrando, né, por essas vias. Essa é uma das formas de transmissão, é a principal forma de transmissão, a partir então da transmissão vetorial pelo barbeiro. Mas aí existem outras formas de transmissão da doença de Chagas, como por exemplo a transmissão oral a partir de alimentos contaminados com esse protozoário. Ficou muito conhecido principalmente na região norte, associada ao açaí. E também é possível ter transmissão congênita, né, de mãe para filho durante a gestação. Existem também possibilidades de transmissão em laboratório, acidente de laboratório, transfusional, transplacentária. Então, são algumas possibilidades de transmissão, mas a principal é a vetorial e hoje em dia a oral. Considerada uma doença de evolução lenta, os primeiros sintomas podem demorar até 30 anos para aparecer. Durante a infecção, existem os 2 primeiros meses, onde há um aumento da carga parasitária, ou seja, o número de parasitos eleva muito no sangue da pessoa. Só que aí vem o sistema de defesa, né, do nosso organismo, o sistema imunológico, que acaba combatendo o aumento dessa infecção. Então, depois de 1 mês, 2 meses, a carga parasitária já diminui. E aí começa a ficar num nível muito baixo, mas não o nosso organismo, o sistema de defesa não consegue eliminar completamente os parasitos. Então, esse período curto, desde a infecção até mais ou menos os 2 meses, é considerada a fase aguda da doença de Chagas, né? Que é uma fase muito silenciosa, na maior parte dos casos é assintomático, não tem nenhum sintoma. É muito complicado o diagnóstico da doença de Chagas na fase aguda. Bom, depois desses 2 meses, então, para o resto da vida a pessoa pode ficar numa fase crônica onde não há sintoma. Não aparece nenhum sintoma, ela pode ficar 10, 20, 30 anos sem apresentar nenhum sintoma. Depois de uns 30 anos, a pessoa começa a ter alguma arritmia, começa a ter algum problema esofágico, com dificuldade de ingestão de alimentos, ou até mesmo dificuldade de defecação. E aí vai ao médico e aí faz a investigação epidemiológica, faz alguns exames, os testes diagnósticos e descobre-se então que a pessoa está sorologicamente positiva para o Trypanosoma cruzi. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a doença de Chagas afeta de 8 milhões a 10 milhões de pessoas no mundo. Ela ainda é considerada endêmica em 21 países, incluindo o Brasil. Mas não sabemos quantas pessoas vivem com a doença no país. O número pode variar de 1 milhão a 5 milhões. Estima-se que 6 mil mortes por ano no Brasil sejam decorrentes da doença. A gente ainda trabalha com estimativas, é uma doença que não temos certeza qual é a carga da doença e isso cria muita dificuldade porque realmente todas as políticas públicas são desenhadas baseadas na carga da doença. Então, quando você não tem números específicos que falam tantas pessoas têm a doença, é muito difícil planejar o acesso a diagnóstico e tratamento. A gente precisa ter um olhar para esses milhões de indivíduos que foram acometidos no passado e que não receberam o seu tratamento adequado e que estão convivendo aí com a doença crônica. Então a gente precisa conhecer quem são esses indivíduos, quantos são, para produzir políticas públicas voltadas para eles e o tratamento daquilo que a gente chama que é o tratamento integral. Casas de pau a pique no interior do país eram os locais preferidos para o triatoma, conhecido como barbeiro, criar suas colônias. Por isso, a doença tem outra característica importante e que determina sua invisibilidade. Está ligada à pobreza. Nosso sonho é que a doença de Chagas deixe de ser negligenciada. Por que ela é negligenciada? Porque ela acomete principalmente pobre. Pobre não tem valor. Não tem valor comercial. É preciso que a gente encare isso de forma diferente. É uma doença que existe pela desigualdade que a gente vive, né, violenta. Afinal de contas, nós somos um país onde há maior desigualdade e isso favorece muito o aparecimento dessa doença, que na verdade ela não é só negligenciada. Pela classificação da Organização Mundial de Saúde,
ela na verdade, ela é uma doença chamada extremamente negligenciada, porque realmente ela não é democrática. Ela é extremamente antidemocrática porque ela atinge só a população pobre. E é uma doença que é gerada pela pobreza e causa mais pobreza. Essas doenças, elas também retroalimentam a pobreza, porque uma pessoa jovem com uma complicação cardíaca, uma insuficiência cardíaca por doença de Chagas, ela vai ser menos produtiva, ela vai ter muitas vezes necessidade de benefícios e ela não pode ter uma vida produtiva que vá gerar benefício para a sua comunidade, para a sua família e para o seu entorno. Muitos desses pacientes do interior do país são atendidos no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Metade deles buscam ajuda médica por problemas decorrentes da doença de Chagas. O Chagas, ele tem muita diferença regional do tripanossoma. O tripanossoma nosso aqui na nossa região do Centro-Oeste é o mais agressivo que a gente tem em toda a população, toda a região do Brasil. Ele tem acometimento em vários órgãos, então ele acomete todo o trato gastrointestinal, ele leva a dilatação do intestino, ele leva a dilatação do esôfago, ele pode ter acometimento cerebral. Aqui, 60% dos casos de transplante foram feitos por causa da doença de Chagas, como é o caso de Dona Andrelina. Quando eu era pequena, a gente era muito pobre, muito mesmo, morava no ranchinho. Eu lembro da minha mãe queimando os biquinhos dele nas paredinhas de barro. Lembro até hoje, eu era menininha. Quando ainda era bem jovem, aos 19 anos, começaram os primeiros sintomas. Um dia eu estava assim trabalhando, eu senti um cansaço. E meu braço não levantava. Eu trabalhava muito. A minha profissão é empregada doméstica, né? Então eu cuidava, eu trabalhava muito. Aí eu procurei o PS Central lá, aí os médicos fizeram o exame e falou, fez manchete guerreiro, que naquela época falava assim, aí falou, a senhora tem Chagas, você tem Chagas. Mas eles não fizeram tratamento, não me deram remedinho, não fizeram nada. E o serviço não deixava eu ter tempo para cuidar de mim. Por mais de 30 anos, Dona Andrelina conviveu com sintomas frequentes, até que aos 57 anos precisou entrar para a fila de transplantes. Quando eles me chamaram para o transplante, eu já estava muito ruim. Na noite que eles me chamaram, eu não tinha certeza que eu ia amanhecer no outro dia. Depois do transplante, uma nova vida com um novo coração. Nossa, mudou tudo. Hoje eu sou uma pessoa que ando, faço tudo, não trabalho. Não voltei a trabalhar assim porque tem outros probleminhas que veio o intestino, né? Mas eu faço tudo, eu sou uma pessoa ativa. Mas como a doença de Chagas também afeta o sistema gástrico, Dona Andrelina teve que passar por um novo procedimento. A senhora está aqui agora para fazer o quê? Foi para fazer uma cirurgia do intestino, que também foi Chaga. Ele pegou o intestino assim e destruiu. E hoje eu estou aqui. Estou bem, estou recuperando otimamente bem. Hoje eu estou vivendo, tenho uma qualidade de vida maravilhosa. Eu posso dizer que hoje estou rica mesmo. De tudo, muito bom. Hoje eu vejo a vida colorida, vejo as pessoas coloridas, faço mais amizade. Mas isso era muito fechado, porque eu não tinha motivo para rir, porque tudo doía, tudo incomodava, era um desgaste muito grande. Eu conto isso para as pessoas, para a pessoa ter noção de que é uma chaga, o que ela faz na vida de uma pessoa. Na vida de Elaine, a descoberta da doença de Chagas foi por acaso. Eu tive meu filho em 2002 e engordei muito na minha gravidez. E aí, nessa época, eu queria ir para uma academia para poder voltar ao corpo que eu tinha antes, né? E como a academia era nova no bairro, eles me pediram exames. Eu falei, não, tudo bem, eu trago os exames. Fui na médica para ela me dar um atestado médico para eu poder fazer academia. Só que nesse dia ela foi fazer a escuta do coração, tudo normal, e ela pegou e falou, olha, Elaine, seu coração não está com os batimentos normais. Eu, como assim? Nunca tive nada.
Ela, não tá, eu não vou te dar o atestado e aconselho que você procure um cardiologista. Eu falei, tudo bem. Como eu tinha procedentes na família, meu pai era chagásico, a minha mãe também, na época era viva e era chagásica, eu falei, não, eu vou procurar um médico, né? Com a confirmação do diagnóstico, veio o medo. Será que eu vou passar por tudo que eu vejo, pelo que os meus pais passaram? Meu pai faleceu de infarto fulminante, mesmo com marca-passo. A minha mãe já estava com a saúde bem frágil, bem assim, debilitada. Aí, assim, muito rápido passou isso na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu falei, quer saber? Se isso deu positivo e a gente tem a medicina que está se avançando cada vez mais, vamos embora tratar. Apesar de não sentir nada, Elaine começou a fazer acompanhamento com um cardiologista. Mas 10 anos depois, os sintomas apareceram, intensos e de forma repentina. Eu comecei a sentir, assim, cansaço ao andar, né? Eu ia caminhando para o comércio, voltava numa boa, normal. Só que aí eu comecei a fazer paradas no caminho. E aí foi, mas assim, veio como uma avalanche, foi muito rápido, sabe? E aí foi chegando o ponto de eu não conseguir mais pentear o meu cabelo no banho, de quando terminar o banho eu ter que me deitar primeiro para poder conseguir recuperar o fôlego, de não conseguir ir daqui desse sofá aqui no meu filtro pegar um copo de água. Estava sendo muito forte. É horrível. E aí a minha primeira internação foi em fevereiro de 2014. Internada várias vezes, Elaine precisou colocar um marca-passo. Eu já fiquei internada várias outras vezes para fazer esse mesmo procedimento, para receber o remédio para fortalecer o coração. E aí, quando o médico virou para mim e falou, olha, Elaine, não tem mais jeito, é só transplante. Eu virei para ele e falei que não tem remédio, remediado está. Então, vamos embora fazer o que for preciso. E no mesmo ano, depois de uma internação de emergência, Elaine recebeu o transplante. Muda muita coisa. O principal é a força, né? Que é a gente física, né? Que a gente sente. A alimentação, que eu não conseguia comer nada. Assim, de imediato foi isso, né? Porque as mudanças são constantes. Todo dia tem uma coisa nova. A grande maioria dos pacientes que chegam numa fase crônica da doença, quando não existe nenhuma contraindicação para o transplante, ele evolui para o transplante. A evolução é uma evolução muito grave. Se você pegar todas as etiologias que levam à dilatação do coração, a que maior tem a mortalidade é a doença de Chagas. Elaine teve uma reativação da doença de Chagas no coração, que acabara de receber. A partir do momento que você tem o transplante, acontece o transplante, você precisa de usar medicamentos para diminuir a imunidade, para o coração novo não rejeitar, o corpo não rejeitar esse coração novo. E esses medicamentos que diminuem a imunidade favorecem a reativação da doença de Chagas. A porcentagem é em torno de 15 a 20% dos pacientes que reativam a doença de Chagas, né, no próprio coração transplantado. Por causa disso, Elaine precisou colocar um novo marca-passo. Foi um caso difícil de lidar, porque era uma paciente nova, muito sintomática, né, que tinha muitos sintomas de falta de ar, de espineia, e o que aconteceu é que ela precisou de um marca-passo no pós-operatório. O ato de eu estar aqui falando com você já responde tudo. Eu fui submetida a um transplante de coração e estou viva há 2 anos e 7 meses. Isso porque um dia de muita dor, uma família perdeu um ente querido e mesmo com toda aquela dor, toda aquela agonia, aquela correria, ela disse sim. E ela disse sim não só para o meu coração, ela disse sim para 2 rins, ela disse sim para um fígado, ela disse sim para córneas, pâncreas, pele, osso.
ela disse sim para muitas pessoas além de mim. A gente nunca esperava que ia acontecer com nós. Até a gente não tinha essa noção que era isso que nós tínhamos. 2% das crianças que nascem de mamães com doença de Chagas adquirem a doença de Chagas. Pouco mais de 100 quilômetros separam a capital Belém do município de Abaetetuba, no Pará. Com 72 ilhas fluviais, a cidade é conhecida por ter várias plantações de açaí. Por aqui, o açaí é consumido com tudo, puro ou acompanhado. E o fruto é justamente o grande vilão quando falamos em doença de Chagas. Os casos mais recentes de infecção por via oral foram quase todos na Amazônia. Entre 2005 e 2013, foram registrados, segundo o Ministério da Saúde, mais de 100 surtos de doença de Chagas em 35 municípios da região amazônica. Quase 80% deles ocorreram no estado do Pará, e metade aconteceu entre os meses de agosto e novembro, período que coincide com a safra do açaí. Na casa de Miguelita, ela e outras 5 pessoas de sua família foram infectadas em 2016. Mas a gente nunca esperava que ia acontecer com a nossa família, né? A gente sempre escutava boato, né? Em cidade, em Barcarena aconteceu, né? Mas a gente nunca esperava que ia acontecer com nós. Até a gente não tinha essa noção que era isso que nós tínhamos. Depois do consumo de um açaí contaminado, os primeiros sintomas apareceram. Era dor muscular, dor de cabeça, náuseas, febre muito alta, delirava, aí, mesmo com a febre, mas estava jogando aquela água do corpo. Se tremia tudo. Sabe, aquela dor insuportável na cabeça, que a gente gritava assim, pedia socorro, parece que estava tudo rodando. Toda tarde me dava aquela febre. Aí chegava para a banda da tarde eu me enrolava, aí ele trabalhava para cima. Aí quando ele chegava, ele perguntava, o que é que tu tem? Eu disse, eu acho que eu tô com febre. Eu passei uns 3 dias assim, aqui em casa. Danúbia foi a primeira a ser internada. Depois foram para o hospital o marido, os 2 filhos, a cunhada e o sogro. A falta de conhecimento do médico que atendeu a família em Abaetetuba deixou todos desesperados. Eu me desesperei porque quando ele foi internado, o médico logo disse que não tinha nada pra ele. Aí dona Rosa até disse assim, meu, esse médico foi injusto com ele, sabe? Porque o médico não era pra ter falado na cara dele, dizendo que ele era uma criança, que não tinha nada pra ele. Aí que o coração dele já tava grande dele e dela. Não tinha mais nada pra eles dois. Que já tinham chegado tarde lá pra começar o tratamento, né? Quando eu soube, eu fui até o hospital e intervi na situação. Eu falei, doutor, você não sabe o que é doença de Chagas, você está dando um diagnóstico precoce, você não deve fazer isso e você não tem, se diz assim, teoria e nem a prática para dar esse diagnóstico. Você tem que primeiro se aprofundar na realidade da situação do que é a doença de Chagas para depois você dar um diagnóstico desse para o paciente. A doença de Chagas é uma doença negligenciada, né? Como qualquer doença negligenciada, ela também é negligenciada na própria educação dos profissionais de saúde. Então, muitas vezes, os médicos eles não aprenderam como deveriam diagnosticar e tratar essas doenças negligenciadas. A gente fez uma pesquisa em 2015 em 5 cidades no Brasil, em diferentes estados. Fomos até 5 unidades de atenção básica
E lá a gente constatou que apenas 32% dos profissionais médicos nessas unidades sabiam oferecer o diagnóstico para Chagas e menos de 14% sabiam oferecer o tratamento adequado. Depois do susto inicial, todos começaram a tomar o único remédio disponível para a doença de Chagas, o benzonidazol. No primeiro momento, a gente tomou uns 2 meses, né? 2 meses a gente tomou direto o remédio. Isso aqui é a carteirinha de nós 4 do bairro Barreto, né? O objetivo é tratar e matar o parasita que está causando a doença. Então, isso é bem estabelecido, que nas formas agudas da doença, é obrigatório e mandatório você fazer isso com chances de cura que pode chegar até 80% se você fizer o tratamento nessa fase apropriadamente, né? Pelo tempo correto, com segmento, enfim, para que o paciente de fato esteja fazendo uso dessa medicação. Os exames da família apontam para uma cura sorológica, mas os problemas cardíacos deixados pela doença de Chagas não podem ser revertidos. Às vezes eu sinto um pouco de falta de ar, só isso, mas o resto eu tô bem, graças a Deus. A casa com teto de palha e possível foco de barbeiros foi desmanchada. Além de mudar de casa, a família de Gilvan também alterou os hábitos de consumo de açaí. A gente se depara muito com essa situação com relação às famílias que são acometidas pela doença de Chagas, que é esse tipo de ambiente, com relação à manipulação do açaí, né? O açaí, na verdade, ele só é o vilão nesse sentido por conta que o processamento do suco do açaí, né, ele acaba sendo a porta de contaminação do indivíduo, porque esse tipo de energia que está se instalando nas ilhas, isso faz com que esses insetos eles são atraídos. E aí, no momento que eles estão processando a parte da noite, né, esses insetos eles acabam se deslocando, batem na lâmpada e às vezes acabam caindo no processamento. E aí ele estando contaminado, no momento que a família passa a consumir, eles adquirem esse parasita, né? A orientação que nós estamos dando é para eles fazerem durante o dia, o processo durante o dia, antes de estar utilizando a iluminação. A preocupação com o consumo do açaí também é a mesma de outra família, que foi infectada em 2014. Eu mesma comecei a sentir muitas dores nos meus ossos, uma hora que vinha me matar. Aí que eu fui pro geral, aí lá eles me medicaram, aí eles falaram lá, o médico, que eu tava com começo de tuberculose, podia ser tuberculose. Mas só que lá a mamãe falou pra eles lá, mas como pode ser tuberculose? Porque ela não tem tosse. Aí tá, aí a mamãe disse, eu quero que interne ela. Aí eu fiquei internada lá e foi nesse tempo que foi lá no hospital de Edemias, dentro do hospital. Aí que a mamãe pediu pra eles, pra equipe deles, tirarem nosso sangue e eles começaram a coletar de vários lá. Aí quando foi que eles foram levar, que constou que a gente estava com doença de Chagas. Só que o papai não foi internado, só eu que fiquei mesmo internada. Os dois foram tratados com medicação e hoje não apresentam sintomas. Continuam fazendo acompanhamento a cada 6 meses. Mas e os cuidados com o consumo do açaí? Aumentaram? Pior que não, que a gente compra... Não tem lugar certo. A gente compra em qualquer lugar. Eu já peguei. Aí eu ia falar, não vou tomar mais açaí porque eu pego a doença. Mas continua tomando açaí. Vocês não estão imunes à doença. Vocês podem sofrer uma infecção novamente por conta de vocês voltarem a tomar um açaí com o parasito. Ainda que esse paciente tenha recebido o tratamento e tenha sido curado, ele já não tem mais
parasitas visualizados na lâmina, ou ainda que eu tenha aí uma negativação sorológica, se ele permanece naquelas condições ambientais, epidemiológicas, enfim, de possibilidade de reinfecção, sem dúvida nenhuma, ele vai ter o risco de ter a doença. O branqueamento do açaí é que dá segurança para que a pessoa tome um açaí de boa qualidade. O que é o branqueamento do açaí? É você tirar os frutos de lá da onde ele é tirado, é lavar bem, deixar por 20 minutos de molho no hipoclorito, depois lavar pelo menos em 2 vezes, colocar em uma temperatura média de 80 graus por 10 segundos e logo em seguida colocar na água fria. Ele sofre um choque térmico e aí o açaí está garantido para ser manipulado e para o consumo. Se a infecção via oral com alimentos contaminados ainda é pouco conhecida, o que dizer da transmissão vertical da doença de Chagas? É transmissão da mãe para o filho. Essa transmissão, em maioria dos casos, é feita durante a gravidez. No primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. Mas também tem um número que não sabemos exatamente, 10% aproximadamente, que são transmissões durante o parto, pelo sangue materno, que tem tripanossomas, e entra pela via oral da criança ou pelos olhos. Mas apenas 2 estados fazem o teste para a doença de Chagas em gestantes, Mato Grosso do Sul e Goiás. Nossa equipe viajou até Goiânia para entender como funciona o exame, que por aqui ficou conhecido como teste da mamãe. Todos os testes da mamãe do estado de Goiás são encaminhados aqui para o laboratório da PAI em Goiânia. Eles chegam em formulários como este que vem pelo correio. Todos os meses, cerca de 6.500 gestantes são atendidas e mais de 90 mil testes realizados. Já sabíamos, já tínhamos uma noção razoavelmente boa de que a mamãe pode passar a doença para o bebê. E precisávamos de volumes para fazer confirmação. Com o teste da mamãe, nós começamos a fazer volume e confirmamos a nossa suspeita de que havia transmissão ou há transmissão da mãe para o bebê. A transmissão é frequente, é muito comum? Não, não é muito comum. Na nossa experiência está em mais ou menos 2% das crianças que nascem de mamães com doença de Chagas adquirem a doença de Chagas. Só 2%? Sim, são só 2%. Você gostaria de ser um dos 2%? Não, né? Então, certamente isso é muito importante. E principalmente porque essa criança, se diagnosticada precocemente, tratada precocemente, ela tem 100% de chance de cura. Então, é um cidadão que vai crescer, ou uma cidadã que vai crescer e não vai padecer da doença, das lesões provocadas pela doença de Chagas. Foi justamente por causa desse teste que Valdirene descobriu que tinha a doença de Chagas. No teste da mamãe, que eu fiz quando eu estava grávida do Gustavo. Aí quando ele nasceu, depois que ele veio para casa, deu uma infecção no braço, aí eu levei ele para o Hospital das Clínicas e lá que fez os exames e descobriu que ele tinha Chagas. Quando você ficou sabendo que você tinha Chagas, como é que foi na tua cabeça assim? Eu reagi normal, não pensava que era assim, tão perigosa, né? Você sabia alguma coisa da doença de Chagas? Não, né? Nadinha. O filho de Valdirene, Gustavo, ficou 30 dias internado. Ele fez acompanhamento no Hospital das Clínicas, né? Tomou medicamento lá e até hoje ele faz. Todo mês ele tem acompanhamento lá. Infectologista, pediatra, né? E ele continua fazendo tratamento. Mas a medicação não surtiu o efeito esperado
E o menino, hoje com 6 anos, vai tomar mais uma vez o benzonidazol. A mãe ela poderá, através do posto de saúde aqui do bairro dela, pedir um encaminhamento para o Hospital das Clínicas, que hoje é onde está o ambulatório de Chagas, né, que é referência para essa doença. Agora o filho já está sendo acompanhado, né? Ele ele tomou um medicamento quando mais novo, mas não evoluiu da forma que se esperava. Mas ele vai ser retratado após uma cirurgia que ele vai precisar fazer, ele vai ser retratado e nós vamos acompanhar. O Hospital das Clínicas de Goiânia é considerado referência no estado de Goiás para pessoas com doença de Chagas, em especial mulheres grávidas. Hoje em dia, a profilaxia da transmissão congênita é fazer o tratamento das mães, para que, uma vez diagnosticadas, na próxima gravidez, já usaram o remédio, se não curaram, pelo menos a carga parasitária é muito mais baixa, e não tem nenhum caso relatado de mãe que tratou com benzonidazol e que deu à luz uma criança com Chagas. Então, é muito importante também não só detectar a criança se está infectada ou não, mas também fazer o tratamento da mãe para que uma próxima gravidez não tenha nenhuma chance de transmissão. O estado de Goiás é o único do país que faz a notificação dos casos crônicos, ou seja, de pacientes que já possuem a doença de Chagas há alguns anos. Nós estamos fazendo, mas quem mais está fazendo notificação do crônico? E mesmo assim, nós notificamos quem? O crônico que nos procura. E o que não nos procura? Quem é ele? Então, nós não temos no Brasil uma estatística de doença de Chagas. Quantos são os chagásicos? Quantos morrem devido à doença de Chagas? Em Goiás, nós temos dados relativamente recentes. Mas será que eles morreram devido à doença de Chagas ou foram classificados como? A gente não tem uma segurança plena, mas pelo menos diz-se no atestado que eles morreram devido à doença de Chagas. Então esse é um número de aproximadamente 700 por ano no estado de Goiás, de média. Notificando os casos crônicos, é possível que você identifique essas pessoas, tenha uma melhor qualidade dos dados e essa pessoa pode ter um acompanhamento mais integral e integrado no sistema de saúde, né? Então, se essa pessoa desenvolver algum outro sintoma da doença, uma doença cardíaca ou no sistema digestivo, ela vai poder ser melhor tratada com o seu médico que está acompanhando, sabendo que ela tem doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é uma doença não erradicável. O que a gente conseguiu, se fizer uma retrospectiva de quando começou com uma sala e uma enfermeira e 2 médicos, hoje a gente tem pelo menos 15 médicos, tem uma psicóloga, tem uma nutricionista. Então eu acho que valeu a pena. Da primeira vez que nós encontramos o barbeiro lá tinha muita madeira velha encostada num galinheiro. Aí com a orientação nossa, diminuiu a madeira bastante, só ficou as galinhas que estão lá ainda. E nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês lá. A pinça que vocês usam é para coletar? Para pegar o barbeiro, para colocar nesse frasco aqui. Esse frasco tem que ser um furozinho para ele ter respiração. O que mais tem aqui em Brasília é isso. Nessa localidade que nós estamos indo aqui foi isso aqui, Megista. Ele é vermelhinho, né? Tem umas rajadinhas. Mais conhecido aqui para nós como flamenguista. Nós não temos uma infestação muito alta, ou seja, um aparecimento de muito barbeiro, né? Eles ainda estão muito nas matas, em alguns locais, porque as casas começaram, né, a chegar próximo da mata, começou a haver essa invasão desses barbeiros para as casas. Aí o que acontece? Nós não temos, então, como ele tem uma atividade noturna,
não é fácil um agente de saúde ir na tua casa cedo e buscar, porque eles se escondem, eles se esburacam. Por causa da ocupação irregular, muitas casas aqui do Distrito Federal foram construídas praticamente dentro das matas. E são nessas matas onde vivem os barbeiros. Mas porque eles encontram alimento fácil do lado das residências por causa dos galinheiros, eles acabaram saindo e agora eles estão muito próximos das casas. Os que vocês acharam aqui, eles estavam infectados, os barbeiros? Sim, parece que tinha 2 ou 3 que estavam infectados. Esses são os barbeiros, né? E são alguns exemplares que a gente coletou aqui mesmo, tá? Então, esse aqui é uma família. Esse aqui é a família mais completa, com o pai, a mãe. As ninfas nas 5? E as 5 estágios, que a gente chama, né? As ninfas de 5 estágios que tem, ou estádios. Quando eu pergunto para as pessoas o que você faria se encontrasse um barbeiro na sua casa, a maior parte delas responde: eu mataria. Só que esse não é um procedimento correto em termos de vigilância entomológica, né? O mais correto é capturar o barbeiro com um copinho, com um saco, claro que não entrando em contato com o barbeiro, e encaminhar esse barbeiro o mais rápido possível para um posto de saúde. Por quê? Quando chegar no posto, o agente vai falar se é ou não barbeiro, ele vai examinar o barbeiro para ver se estava infectado ou não, e vai ainda, se for um barbeiro, visitar a casa do morador para verificar se tem mais na casa do morador e na vizinhança. Então a gente desenvolveu um aplicativo chamado Triatodex com o intuito de ajudar a vigilância a identificar os barbeiros. Vendo como é que é o tipo de abdômen. E aí, finalmente, como é que é o tipo do tórax. E aí, chega na resposta, e aí aparece qual que é o barbeiro identificado, a distribuição geográfica, o tamanho, se tem importância médica ou não, as informações do barbeiro e, finalmente, o mapa de distribuição. Em 2006, o Brasil anunciou que havia eliminado a principal espécie de barbeiro transmissora da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é uma doença não erradicável. Ela pode ser controlada, ela pode ser reduzida em níveis muito menores do que era antes. Mas a transmissão ocorre por animais silvestres, mais de 200 espécies de mamíferos que vivem em diferentes ecossistemas. Existem 152 espécies de barbeiros que estão presentes em diferentes ecossistemas. E o Trypanosoma cruzi vive nesses animais. Então, o ciclo do Trypanosoma cruzi, ele vai ocorrer. O que nós temos que fazer é evitar ou prevenir a transmissão com a chegada de barbeiros infectados nas nossas casas. Que nós somos um exemplo de país que conseguiu fazer um bom controle vetorial, mas ao mesmo tempo estamos atrás em relação à busca por medicamentos mais adequados. Desenvolver medicamentos é um negócio caro, é bastante caro. Claro que se a gente pensar na lógica normal, né, na lógica vigente de mercado, eu só vou investir no que me dá lucro, a gente vai excluir todas essas mais de 1 bilhão de pessoas que sofrem de doenças negligenciadas no mundo. De 2000 a 2011, apenas 4% de todos os medicamentos desenvolvidos no mundo eram designados para doenças negligenciadas, malária ou tuberculose. O Brasil é um dos únicos 2 produtores do benzonidazol no mundo, né? Existe um laboratório público brasileiro que produz o benzonidazol e esse medicamento é oferecido através de um programa vertical. Então, é o próprio Ministério da Saúde que oferece gratuitamente, né, o medicamento. Quando um caso é identificado, a Secretaria Municipal de Saúde ela é acionada, né, e a Secretaria Municipal vai fazer todo o pedido até chegar no Ministério da Saúde, que vai enviar o medicamento. Não é um medicamento que é encontrado em farmácia justamente por ser um programa vertical.
O problema é que como as pessoas já não foram identificadas, não foram diagnosticadas, elas também não são tratadas. Então o que a gente tem hoje é um cenário em que há uma capacidade de produzir o benzonidazol, inclusive de produzir mais benzonidazol, mas o laboratório está querendo inclusive diminuir porque não há demanda, o que é um problema grande porque a gente sabe que essas pessoas aí estão escondidas nessas milhões de pessoas que poderiam estar tendo acesso ao tratamento, mas que não estão porque esse primeiro passo de ser diagnosticado não está acontecendo. O que a gente precisa fazer é ter definidos protocolos clínicos de diagnóstica terapêutica e que esses protocolos sejam difundidos na área de saúde como um todo. Então existe um movimento, né? A gente já está trabalhando nisso junto ao Ministério da Saúde. Existem ainda alguns entraves para que esse protocolo clínico, ou mesmo o Consenso Brasileiro de Doença de Chagas, o novo consenso renovado, publicado em 2015, ele seja de fato utilizado e ampliado, não só, como eu falei, não pode ser só utilizado nos centros de pesquisa ou nas unidades de referência. Isso não pode acontecer. Você precisa ter uma capilaridade muito grande dessas ideias, dessas normas técnicas, desses protocolos clínicos, para que, sobretudo, a atenção básica de saúde, que é onde a maior parte dos pacientes deveriam procurar, tenham acesso ou saibam como fazer o diagnóstico e o tratamento orientado por esses protocolos. Acho que esse é o nosso grande desafio. Sem remédio e sem informação, muitos pacientes crônicos não sabem onde procurar ajuda. No Recife, uma casa se transformou em um lugar de acolhimento. O número de pacientes que internavam na década de 80, final da década de 80, na enfermaria que eu coordenava, praticamente eram pacientes com Chagas. E o que é que nós notávamos? Nós compensávamos ele e uma semana, 2 semanas depois eles voltavam porque eles não tinham como fazer o controle, eles não tinham um acompanhamento pós-alta. Então eu pensei, e se a gente fizesse um ambulatório para exatamente recebê-los quando eles saíssem de alta? E assim fizemos. Paulo Antônio Soares. Paulo Antônio Soares, falei para o doutor? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Vimos que realmente, quando esse doente é atendido de uma maneira correta na pós-alta, ele interna bem menos. Isso a gente tem visto ao longo desses 30 anos. Por quê? Porque normalmente a gente consegue também fornecer a medicação para ele. Medicação essa que ele tem que tomar sempre. É uma doença de uma população negligenciada, não é? Porque não é só a doença, a gente não está tratando a doença, está tratando o indivíduo que traz consigo aquela doença. Mas se você for ver, ele mora mal, ele tem baixa escolaridade ainda hoje, não é? Ele adere com maior dificuldade ao tratamento. Então, por isso a importância de você ter um espaço que ele se sinta acolhido. E ser uma casa, talvez abrace de uma forma mais interessante, tire um pouco do distanciamento do hospital, do distanciamento do médico que está no hospital e de um acolhimento mais próximo, de uma troca mais próxima com esse paciente que nos procura. A instituição é considerada referência no país. A Casa de Chagas, aqui do Recife, foi a primeira totalmente dedicada ao tratamento de doença de Chagas no mundo. Todos os dias por aqui passam, em média, 60 pacientes que vêm para consultas e exames. E um a um, os pacientes vão sendo atendidos. Dona Maria, que tem doença de Chagas, veio para controlar o marca-passo. Me sentia cansada e dor de cabeça forte. Aí minha pressão era alta, com uma fraqueza do coração, dava esse batimento pouco, que eu trabalhando, se eu não me sentava, eu caía. Porque eu me criei trabalhando na enxada, criei 12 filhos, lutando na enxada. O médico que eu ia era de posto, né? E no posto eu descobria. Quando eu comecei a trabalhar e fazer meus exames pago, aí descobriu. A senhora com marca-passo, a senhora se sente bem? Me sinto bem, graças a Deus, durmo bem, faço meus serviços que eu posso fazer. Que Deus lhe abençoe. Muito tempo de vida para acompanhar essa... Tá certo, até mais. Obrigada, gente.
Por aqui, há sempre uma palavra de conforto ou um abraço. Os voluntários da Casa de Chagas fazem parte da Associação dos Pacientes de Doença de Chagas, a primeira do mundo. Ela tem 31 anos de existência. Auxiliar os médicos, os profissionais e ajudar os pacientes também. Muita gente agradece. Eles dizem que aqui é a segunda casa deles, porque inclusive tem o nome Casa de Chagas, né? Foi um nome muito bem colocado. Eles se sentem muito acolhidos por a gente, eles sempre agradecem e a gente faz o máximo que a gente pode por eles. Para ajudar a tirar as dúvidas das pessoas que vivem com a doença, 3 cartilhas e até um cordel foram criados pela Casa de Chagas. São 3 cartilhas, a primeira sobre doença de Chagas, a segunda sobre marca-passo, os mitos em relação ao marca-passo, e a terceira sobre insuficiência cardíaca. Essa primeira, ela traz aspectos trazidos pelos próprios pacientes para a sala de espera. Aqui nós trabalhamos com uma equipe muito profissional, onde nós temos médicos, enfermeiras, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, serviço social, que trabalham sala de espera. Então, essas cartilhas, elas são fruto desse trabalho realizado em sala de espera. O idealizador da Casa de Chagas foi o Dr. Wilson, que há 30 anos se propôs a estudar a doença. O que a gente conseguiu, se fizer uma retrospectiva de quando começou com uma sala e uma enfermeira e 2 médicos, hoje a gente tem pelo menos 15 médicos, tem uma psicóloga, tem uma nutricionista. Então eu acho que valeu a pena. Na Casa de Chagas, a proposta é olhar o paciente como um todo. Ao olhar para esse paciente não poderia ser só olhar para o órgão, tinha que ser da pessoa. Porque a gente viu também o quanto essa doença impacta, não só na parte física, mas na parte emocional, né? Então há um impacto negativo, não só pelo estigma que a doença tem ainda hoje, mas como essa doença atinge o coração é o órgão de maior simbolismo do ser humano, né? Ele é citado na Bíblia quase 1000 vezes. Então, o adoecer do coração também cria um impacto negativo nesses pacientes, por isso que não infrequentemente eles apresentam situações de depressão, de ansiedade, daí a necessidade de trabalharmos com um psicólogo, porque é frequente esses doentes apresentar, ao contrário do que as pessoas pensam, a depressão é muito mais frequente na classe desfavorecida. Não é essa ideia que se tem que depressão não atinge pobre. Infelizmente, o pobre tem, além da doença negligenciada, todas as doenças globais que os outros têm. Foi na Casa de Chagas que conhecemos São Manuel. Ele é voluntário e todos os dias dedica horas e horas para ajudar os pacientes que passam pela casa. Ontem eu tenho que ver isso aqui para ver se está ligado. Com 71 anos de idade, seu Manuel descobriu a doença de Chagas aos 30. Ele acredita ter sido infectado quando morava no interior de Pernambuco. Eu nasci em Timbaúba, eu passei praticamente a minha infância lá, saí de lá com idade de 10 anos e vim para aqui, para o Recife, justamente acompanhando meus pais, que eles vieram para cá. O senhor acha que o senhor foi infectado com a doença de Chagas aonde? Quando o senhor era criança? É numa faixa entre 0 ano e 10 anos de idade. Eu não sabia que eu era. Inclusive, servi o exército e doei sangue sem saber de nada. Quer dizer, eu indiretamente eu prejudiquei uma pessoa, 2 ou 3, eu não sei bem, mas sem saber. Até a década de 90, a gente não tinha a obrigatoriedade de realização da sorologia de doença de Chagas nos bancos de sangue. Então, muitos desses pacientes doavam sangue anteriormente, então é um fator de risco também, possibilidade de você ter casos a partir de transmissão de sangue de pessoas que receberam sangue em décadas anterior a 1986, por exemplo. Pelos problemas no coração, seu Manuel teve que implantar um marca-passo. Foi o primeiro paciente do estado. O médico disse que eu tinha soro positivo para Chagas.
eu disse, doutor, e o que é que pode acontecer? Aí ele disse para mim assim, ele falou puro e sincero. O que eu gostei mais foi disso. Aí só tem aí 2 jeitos. Ou o senhor coloca um marca-passo, ou morrer. Mas apesar das dificuldades e já no 6º marca-passo, seu Manuel não se deixa abater. E é na Casa de Chagas e na associação que ele ajudou a fundar que ele encontra força para viver, auxiliando e apoiando pessoas que, assim como ele, aprenderam que é preciso conviver com a doença de Chagas. É o prazer de ajudar meus irmãos, porque muitos chegam lá chorando, aperreados. Eu digo, seu Manuel, eu vou colocar o marca-passo. Digo, meu amiguinho, não tenha medo disso não, olha para cá, aí pego, mostro para eles tudinho. Aí eles olham, diz assim, o senhor vai fazer e quando o senhor sair de lá, vem aqui me avisar. Tá certo? Ele está certo. Aí chegam, me avisam, fico satisfeito. Realmente, seu Manuel, não é nada demais não. Aí eu fico muito contente em ajudar. A pessoa, ela nunca deve desistir de um tratamento. Não deve se entregar à doença. A rede pública tem tratamentos bons para a doença de Chagas. Tem medicação para a doença de Chagas. Você pode ser assistido e esse tratamento vai prolongar mais a sua vida. É muito importante também se pensar em estratégias de chegar nessas pessoas afetadas, né? Como é que a gente faz com que essas pessoas tenham noção, tenham conhecimento dos seus direitos de cidadãos? Como é que a gente faz que essa pessoa tenha voz, tenha visibilidade e que ela possa ajudar a que toda a política de saúde seja feita para responder essas necessidades? Esses doentes não podem ser vistos só do ponto de vista biológico. E não é romantismo, não. É porque realmente você tem que olhar para eles num olhar muito mais abrangente, porque é uma doença social. Como que eu posso tratar uma doença social sem levar em consideração o social? Então não é um favor meu, é uma obrigação.